É uma honra estar palestrando hoje aqui para os colegas e quero agradecer realmente ao professor Luiz, ao Robertinho pelo convite e comentar com vocês que eu já participei em outras edições desse mesmo encontro, então eu estava tentando me lembrar agora se foi em 2001 ou 2002 que eu tive a oportunidade de dar uma palestra neste mesmo encontro. Ou seja, 13, 14 anos atrás, a gente já estava falando alguma coisa de radiologia. Na medicina veterinária, vocês devem estar se perguntando, mas por que uma palestra de articulação em medicina veterinária? A ideia dessa palestra é apresentar aos técnicos o que nós, como médicos veterinários, precisamos buscar nas imagens. Qual é o posicionamento, qual é a necessidade, o que a gente precisa enxergar para ter um diagnóstico correto e adequado. Só para que vocês tenham uma ideia, eu ministro a disciplina de diagnóstico por imagens em 2 universidades, aqui no Paraná, em Cascavel e Toledo, para graduandos da medicina veterinária, e eu conto com colaboradores que são técnicos em radiologia. Em torno de 1.300 a 1.500 laudos por ano eu realizo via eletrônica. Ou seja, eu recebo as radiografias, avalio, emito o laudo e devolvo para que os colegas médicos veterinários tenham acesso ao laudo. Então, como médico veterinário, eu preciso de uma radiografia muito bem executada, de ótima qualidade, onde eu consiga enxergar determinados padrões para que a gente possa emitir um laudo de confiança, com confiabilidade, e possa auxiliar os nossos colegas médicos veterinários no tratamento, no diagnóstico e na condução do seu caso. Então, em média, hoje, de 1.300 a 1.500 laudos por ano, que não são pacientes meus, eu emito. E sempre radiografado por outra pessoa, no caso, técnicos. E isso daí nos faz uma necessidade tão grande de ter uma precisão, porque a logística para você pegar um cão, levar a um centro de imagens, radiografar, e muitas vezes a necessidade de anestesia ou sedação, porque o animal é agitado, agressivo, ou está com muita dor, ou o posicionamento não permite, sem que tenha uma sedação. Depois disso, o animal é transportado de volta à sua casa, e eu recebo, por exemplo, à noite ou no dia seguinte, a imagem para emitir o laudo. O que acontece? Eu olho lá e digo assim, nossa, ele podia ter feito mais uma incidência crânio-caudal, ou médio-lateral, ou etc. e tal. Não tem como trazer, ou até tem, mas a dificuldade de logística para você trazer o paciente novamente à clínica, ao centro de radiologia e fazer uma nova sedação, uma nova imagem para complementar um diagnóstico, é quase impossível. Então, a gente já tem que acertar na primeira vez. Essa é uma regra que não dá para escapar. Também, eu gostaria só de apresentar um histórico rápido. Eu estou aqui em Cascavel desde 1990. Então, são 24, quase 25 anos, trabalhando com clínica de animais. Em 1990, nenhuma clínica médica veterinária aqui de Cascavel tinha equipamento de radiologia. Nenhuma. E nós utilizávamos equipamentos humanos, então em Instituto de Radiologia Humana, depois das 6 da tarde, sábado à tarde, para conseguir uma radiografia. É impossível, naquela data, e hoje também, você clinicar, trabalhar sem o apoio do diagnóstico de imagem, sem o apoio laboratorial, sem o apoio de modalidades diagnósticas. Em 1993, nós compramos o primeiro equipamento de radiografia em clínica veterinária, aqui em Cascavel, e a gente passa, desde aquela época, a radiografar animais, emitir laudos e fazer um acompanhamento e um estudo. Hoje, eu posso dizer que todas as clínicas, todas não, mas quase todas as clínicas médicas veterinárias de Cascavel possuem equipamento de radiografia. Entretanto, equipamentos de baixa potência, como é pertinente a uma rotina clínica média. Atualmente, nós estamos entrando numa outra fase, em que centros especializados de diagnóstico por imagem estão prestando serviço a essas clínicas que já possuem equipamentos de radiografia.
Então, agora entra uma nova era com radiologia digital e tomografias. Então, essa evolução está ocorrendo de uma maneira bastante rápida, e os médicos veterinários, mesmo tendo em sua clínica equipamentos portáteis de radiografia, que você consegue enxergar facilmente uma fratura, às vezes não é possível para você ter um bom diagnóstico de tórax, um bom diagnóstico articular, um bom diagnóstico para você observar pequenas trabeculações ósseas. Então, se já demanda de um equipamento de melhor qualidade, uma técnica apurada. E esse é o mercado que está se apresentando e delineando daqui para frente para vocês. Tá? Para médicos veterinários, para técnicos, tecnólogos. É isso que eu tenho visto nas grandes cidades, agora já em Cascavel, em Toledo, com essa terceira onda agora, que é a de implantação de centros de diagnósticos. Tá? Porque a gente, como médico veterinário, necessita de uma grande qualidade de imagens. Não diferencia da medicina humana a necessidade diagnóstica. Bom, como o tema proposto é articulações, essa foto ilustra bem o nosso paciente, quais as principais articulações problemas. Tá? Toda articulação pode ter problema, não tenha dúvida, mas essas são as campeões. Tá? Ombro, cotovelo, coluna a gente tem que considerar como articulação também, quadril e joelho. Tem problema em antebraquio carpal? Tem problema em tarso? Tem, mas é menor incidência. São mais traumáticos os problemas. Tá? Aqui são os problemas principalmente degenerativos que a gente vai encontrar e que requerem uma técnica mais apurada para efetivar o diagnóstico. Como a gente falou, uma fratura não é tão difícil de diagnosticar. Ela salta aos olhos, você verifica que está fora da anatomia. Mas processos degenerativos, para você intervir e ter uma eficiência no seu tratamento, você tem que ter um diagnóstico precoce. Lógico, se você pegar uma artrose onde já tem uma anquilose da articulação, é fácil de diagnosticar, extremamente difícil de tratar. Quando você consegue um diagnóstico precoce, você tem hoje mecanismos terapêuticos que resolvem a vida do animal, tiram a dor dele e dão uma condição ótima de sobrevida para esse indivíduo, mas depende de um diagnóstico precoce. Opa, perdão, eu estou atrapalhado aqui na coninha. Primeira doença que a gente vai comentar, osteoartrite. Eu diria que, como doença ou processo degenerativo, é campeão em cães. Tá? E talvez gatos, mas cães principalmente. Isso aqui é um processo degenerativo que ocorre de artroses, principalmente, onde está envolvido uma série de alterações degenerativas que começam no osso subcondral, evoluem para a cartilagem, realizam um processo inflamatório em cápsula e líquido sinovial, envolvem ligamentos, envolvem cartilagem articular e, quando chega num determinado ponto, toda a articulação está envolvida. Nós temos que lembrar que a articulação é um conjunto de estruturas que dão suporte para a movimentação. Então, quando a gente radiografa uma estrutura articular, eu não posso enxergar na radiografia somente a estrutura óssea. Eu tenho que saber que existe uma cápsula articular, que existem ligamentos internos, tendões com inserção em estruturas ósseas, cartilagem articular, o osso subcondral, toda a estrutura óssea de epífise, metáfise. Algumas vezes linhas de crescimento estão envolvidas em processos degenerativos articulares. Então, nós temos que pensar, por mais que você muitas vezes enxergue na sua radiografia apenas a estrutura óssea, eu tenho que pensar em tudo que está envolvido no seu entorno. E quando eu falo em radiografia, se eu tiver a opção de uma tomografia, de uma ressonância magnética, eu enxergo, obviamente, muito mais tecidos moles. Quando eu estou trabalhando com radiografia, muitas vezes eu preciso de uma radiografia com uma densidade para visualização de estruturas ósseas e a mesma radiografia com outra densidade para visualização de tecidos moles. E, não é, portanto, não é muitas vezes só uma incidência que você resolve o problema. Nós combinamos já na instituição, na FAG, aqui na PUC, por exemplo, quando chega um paciente com uma requisição de radiografia de joelho, o preço já está fechado.
Não interessa se é uma incidência, 2, 3, 4, 5 ou 10 incidências. É radiografia de joelho. Faça quantas forem necessários para que a gente tenha uma possibilidade diagnóstica. Então, essa é a primeira dica de hoje. Não se limitem à quantidade de incidência, até para você fazer uma valorização de preço, uma valoração de preço. Radiografia de joelho é um preço, radiografia de quadril é outro preço, radiografia de cotovelo é outro preço. Não interessa quantas incidências forem necessárias. É claro que a gente já tem uma base, uma média, já sabe a dificuldade de cada articulação. Só para vocês terem uma ideia, na minha opinião, a radiografia articular mais difícil que tem é o ombro. Se você fazer um bom posicionamento de ombro, talvez seja uma das técnicas mais difíceis sob o ponto de vista técnico radiográfico em cães. Tá? Talvez em humanos não seja isso. Muito bem. Aqui é só uma ilustração de uma articulação de joelho e todos os processos, todas as estruturas envolvidas na formatação de uma articulação. Estruturas ósseas, músculo, tendão, aqui no caso a patela, ligamentos, tendões colaterais. Existe aqui também a cartilagem articular e também as pregas articulares, que seriam, no caso, o Luiz me ajuda aqui, os meniscos, perdão. Está aqui uma imagem, rapidinha para a gente comparar. Uma articulação de joelho sem alteração radiográfica, que não está bem posicionado, e uma articulação de joelho com uma osteoartrite já bastante adiantada. Tá? Então, o que é que eu preciso, como ponto de vista técnico de uma radiografia, para enxergar e chegar a esse diagnóstico? Rapidamente salta aos olhos que há uma grande diferença no padrão radiográfico de uma e de outra. Tá? Nós precisamos buscar como informação a visualização de osteófitos, entesiófitos, irregularidades de borda articular, esclerose de osso subcondral e perda do padrão trabecular. Então, se eu não conseguir, na técnica radiográfica, enxergar esses detalhes, vai ficar muito precário o meu diagnóstico, ou eu não consigo identificar processos degenerativos precocemente. Então, vamos a um exercício rápido. Tá? Aqui uma radiografia de joelho, na posição crânio-caudal. Isso é um joelho de um cão. Nitidamente, ela está bastante alterada, mas como médico veterinário, para emitir um laudo, nós precisamos enxergar nessa radiografia, precisamos de uma qualidade técnica para laudar ou para finalizar o diagnóstico. Vamos lá. Osteófitos são excrescências ósseas que se depositam sobre estruturas ósseas. Então, isso é um osteófito, isso é um osteófito, isso é um osteófito, isso são osteófitos. Tá? Elas são excrescências ósseas de deposição, são indicadores de processo inflamatório e degenerativo da articulação. E muitas vezes a gente só vai enxergar quando já tem uma evolução maior na doença articular. Segundo ponto. Opa. Deixa eu voltar um aqui. Acho que está aqui, ó, né? Tá. Entesiófitos são excrescências ósseas, ou seja, são pontos de calcificação sobre tecidos moles. No caso aqui, sobre o ligamento cruzado. Então, percebam que essa estrutura calcificada ela não está diretamente depositada sobre estrutura óssea como essa. Então, ela está sobre o ligamento. Isso me indica claramente que o ligamento cruzado já está envolvido no processo degenerativo dessa articulação. Tá? Ou seja, ela já teve tanta degeneração que já sofreu um processo degenerativo e pontos de calcificação sobre tecidos moles. Isso são chamados de entesiófitos. Percebam que é um detalhe bem mais sutil do que osteófito para a gente visualizar, mas me traz uma informação muito importante sob o ponto de vista terapêutico ou de prognóstico desse paciente. Esclerose